E aí, pessoal, tudo tranquilo? Então, nessa aula a gente vai ver o cálculo de determinante, tá? De matrizes de ordem 1, 2 e 3. E depois, no próximo vídeo, eu vou gravar o determinante de matrizes de ordem superiores, tá? Utilizando o teorema de Laplace, beleza? Vamos ver lá. Primeiro, o que seria o determinante? Dado uma matriz M de ordem n, chamamos de determinante de uma matriz M um valor ao se realizar algumas operações. Tá? Uma coisa que a gente tem que saber é o que? A gente só consegue calcular o determinante de uma matriz quadrada. Tá? Não consegue calcular o determinante de matrizes de outras ordens. Então, nesse caso, toda vez que tiver uma matriz de quadrada, você consegue calcular o seu determinante. Tá? Realizando um tipo de operação que a gente vai ver aqui. E quando realiza essas operações específicas, para o cálculo de determinante, a gente tem um determinado valor. No caso de uma matriz de ordem 1, como é que se calcula o determinante? Se a gente tem uma matriz aqui, chamando ela de A, onde ela possui somente um elemento, que ela é de ordem 1, o determinante dessa matriz é o próprio elemento. Tá? Depois eu vou mostrar um exemplo de cada situação, mas é de ordem 1, tranquilo. Se caso eu tiver uma matriz de ordem 2, como é que faz para a gente calcular esse determinante? Para calcular esse determinante, ó, lembra que em aula eu expliquei que o determinante a gente representa por uma barra, né? E os elementos da matriz aqui dentro dessa barra. Então, o determinante de uma matriz de ordem 2, a gente consegue obter ele fazendo o quê? O produto dos elementos da diagonal principal, que nesse caso seria o A11 vezes o A22, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que seria o A12 vezes A21. Então, resolvendo essa conta aqui, a gente teria um determinado valor K aqui, tá? Onde esse K é um número real. Tá? Pode ser 0, pode ser 1, pode ser menos 1, mas ele é um valor ali. Então, o cálculo determinante de matriz de ordem 2, só fazer o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Isso for uma matriz de ordem 3. O que a gente faz? Primeiro, a gente copia os elementos da matriz de ordem 3 e depois a gente vai copiar as duas primeiras colunas do lado dessa matriz, ficando dessa forma aqui. Ó. Quando ficar dessa forma, o que a gente faz? Para calcular o determinante, a gente vai pegar o produto entre os elementos da diagonal principal. Nesse caso, a gente teria três diagonais principais aqui. Ó. Começando pelo A1, a gente pega o produto desses três valores. Tá? Então, ficaria o A1 vezes A22 vezes A33. Então, seria o produto deles mais o produto dessa diagonal aqui também, que é uma diagonal principal, que é o A12, A23, A31, mais o produto desses elementos dessa diagonal principal aqui, que é o A13, A21 e A32. Tá? Então, eu faço o produto desses três aqui primeiro, certo? Menos, eu faço menos o produto das diagonais secundárias desses elementos, procedendo da mesma forma. Então, pego essa diagonal secundária aqui, ó, iniciando desse elemento. Então, fica o A13 vezes A22 vezes A31 mais, aqui eu vou somar todos e não esquecer, depois tem sinal de menos. Esse daqui, que é o A11 vezes A23 vezes A32 mais essa diagonal secundária aqui.
A1, 2, vezes A2, 1, vezes A3, 3. Beleza. Fazendo esses produtos e depois realizando essa subtração, a gente tem um determinado valor K aqui. Tá? Lembrando que esse K ele pode ser um número real qualquer. Pode ser 0, pode ser menos 1. Então, só retomando, ó, determinante de uma matriz de ordem 1 é o próprio elemento da matriz. De ordem 2, eu faço o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. E a matriz de ordem 3, eu pego, faço uma expansão dessa matriz com as duas primeiras colunas, faço o produto dos elementos da diagonal principal, somando esses produtos, né? Faço a diagonal principal multiplicando os elementos, somando o da outra e somando o da outra, menos os da diagonal secundária. Tá? Então vamos ver com valores como é que ficaria isso aqui, né? Por esse exemplo aqui, ó, determinante dessa matriz de ordem 1, que é 2, logo o valor vai ser o próprio 2. Que tranquilo. Essa matriz aqui de ordem 2, eu faço o produto dos elementos da diagonal principal. Então, ó, determinante de 1, 5. Lembra que o determinante é por uma barra, né? 2 e 3 é igual 1 vezes 3 menos produto dos elementos de diagonal secundária. 2 e 5. Nesse caso vai dar 3 menos 10, que é igual a menos 7. Certo? Agora vamos ver um exemplo no caso de ordem 3. O de ordem 3, o que a gente tem que fazer? Escrever toda a matriz. 1, 9, 5, 3, 7 e 8, 10, 4 e 2. Agora eu copio as duas primeiras colunas, que é 1, 9, 3, 7, 10 e 4. Beleza, expandi. Agora eu vou fazer o produto dos elementos da diagonal principal. Essa primeira diagonal principal. Aqui 1 vezes 7 vai dar 7, 2 vezes 7, 14. Então vai ser 14 mais, aqui, ó, 8 vezes 9 dá 72. 72 vezes 10, 720. Se eu acertei todas as contas aqui, né? Fazendo esses 3 agora. 3 e 5, 15. 15 vezes 4, 60. Então, beleza, ó, fiz os elementos da diagonal principal. Agora eu vou subtrair o produto dos elementos da diagonal secundária. Agora a secundária, ó, é essa daqui, ó, 5, 7 e 10. Então eu faço aqui, ó, 7 vezes 5, 35. 35 vezes 10, 350. Mais esses 3 aqui. 1 vezes 8, 8. 8 vezes 4, 32. Mais esses 3 aqui. Ó, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 9, 54. Agora aqui é só resolver. Somando isso aqui, ó, tudo positivo. 760 com 20, 670, 80. 794. Menos. Agora esses aqui. 350 com 50 dá 404. 404 com 32, 436. Então, 436. Só que aí eu tenho esse sinal para aplicar aqui. Ficou negativo. Então é só fazer 794 menos 436. Fazendo a subtração, ó, aqui fica 8, 14, 6. Para chegar no 14, falta 8.
8 para chegar no 3, falta 5. E 7 por 4, 3. Então, o determinante dessa matriz aqui é 358, certo? Então, é isso aí, gente. Aí, no próximo vídeo, eu vou gravar sobre o Teorema de Laplace. Um abraço.